bom? Bem, meus amores, hoje em nossa aula de ciências vamos trabalhar o corpo humano. O corpo humano, ele está dividido em três partes básicas. Todos nós temos a cabeça, o nosso tronco e os membros. Na cabeça, nós temos a face, onde ficam os olhos, o nariz, as orelhas e a boca. E também um órgão muito importante, porque ele é responsável pela nossa inteligência, imaginação, memória, e é do cérebro que partem os comandos para o nosso corpo. Então, o crânio ele serve para proteger esse órgão muito importante, que manda todo o comando para o nosso corpo, que é o cérebro. No nosso tronco, temos o tórax, o abdômen, as costas e os glúteos. A maior quantidade de órgãos do nosso corpo ficam no tronco. E os órgãos importantes como o coração e o pulmão. Esses dois órgãos são importantes, muito importantes, e ficam protegidos pelas costelas. Nós temos também o pescoço. O pescoço, ele faz a ligação entre a cabeça e o nosso tronco. E por fim, nós temos os membros superiores, que estão divididos pelos nossos ombros, braços, cotovelos, pulsos e as mãos. E nós temos os membros inferiores, que são formados pelas nossas pernas, pelo quadril, pela coxa, pelos tornozelos e os pés. Agora, nessa parte do nosso estudo, na unidade 4, nós vamos falar sobre o sistema do nosso corpo, do corpo humano. O sistema do corpo humano, eles trabalham interligados, tanto estruturalmente como em seu funcionamento. Em conjunto, eles atuam, por exemplo, protegendo o nosso corpo contra doenças, mantendo a nossa saúde, transportando e eliminando substâncias do nosso corpo, entre outras funções. Então, no nosso corpo nós temos o sistema cardiovascular, ou você também pode chamá-lo de sistema circulatório. É esse que nós vamos trabalhar hoje em nossa aula. Temos também o sistema respiratório e o sistema digestório, que nós chamamos de digestivo, responsável pela nossa digestão. Então, hoje em nossa aula, vamos conhecer um pouco do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, como eu já falei, ele também pode ser chamado de circulatório. É o sistema que é responsável por transportar oxigênios, nutrientes e células de defesa para todo o nosso corpo. O sistema cardiovascular é responsável por transportar o sangue, que chamamos de vasos sanguíneos. É o sistema cardiovascular que é responsável por transportar o sangue. E é através dos vasos sanguíneos que ele bombeia sangue para todo o nosso corpo. O coração, ele faz todo esse trabalho. Mas, para isso, o sangue precisa passar 2 vezes pelo nosso coração. O coração e o pulmão ficam juntinhos.
quase abraçadinhos, né? Um do ladinho, um pertinho do outro, um do lado do outro. O coração, ele bombeia sangue até os pulmões para buscar oxigênio. E quando ele retorna, né, o sangue ao retornar ao coração, ele em seguida leva o oxigênio para todo o corpo. Então, o sangue é bombeado para os pulmões por vasos sanguíneos, chamados de artéria pulmonar. Quando esse sangue ele vai para os pulmões, ele tem muito mais gás carbônico, por isso ele é chamado de sangue venoso. E depois que o sangue passa pelos pulmões, ele recebe o oxigênio e retorna para o coração. O corpo humano é constituído por diferentes partes, entre elas a pele, os músculos, os nervos, os órgãos, os ossos e muitas outras partes. Cada parte do corpo humano é formada por inúmeras células que apresentam formas e funções definidas. Além disso, existem os tecidos, órgãos e sistemas, os quais funcionam de um modo interligado. Então, vamos ver como funciona essa organização do corpo humano. O corpo humano pode ser analisado em diferentes níveis de organização. Podemos estudar as células, os tecidos, os órgãos ou ainda os vários sistemas. Como eu falei antes, né? O sistema cardiovascular ou circulatório, o sistema respiratório e o sistema digestório. Considerando as células como o primeiro nível hierárquico de organização, então temos assim, esse seguinte esquema aqui. Observe bem, olhe com atenção. Temos as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas e o organismo. Todos eles interligados. O corpo humano apresenta vários órgãos, os quais apresentam funções específicas. Como eu falei, qual é a função do coração? Bombear sangue para todo o nosso corpo. O pulmão, ele é responsável pelo oxigênio, pela respiração, pelo oxigênio que nós precisamos para viver. Nós temos os intestinos, nós temos a faringe, a laringe. Isso são todos esses itens, né? Essas palavras, esses nomes que a tia falou, são chamados de órgãos. E todos eles têm uma função específica no nosso corpo. Então, o sistema digestório, muscular, cardiovascular e nervoso formam o corpo humano. O sistema cardiovascular ou circulatório é responsável pela circulação do sangue, de modo a transportar os nutrientes e oxigênio por todo o corpo. O sistema cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos e o coração. Então, quais são os órgãos que formam o sistema cardiovascular? Os vasos sanguíneos e o coração. O sistema respiratório, ele é composto por 2 pulmões, órgãos esponjosos situados na caixa torácica
eles são responsáveis pela troca de oxigênio em gás carbônico através da respiração. E nós temos o sistema digestório, que é composto por um conjunto de órgãos que tem por função realizar a digestão. Ele recebe e digere os alimentos que nós comemos. Agora, o sangue junto com o oxigênio, então sangue com o oxigênio, ele é chamado de sangue arterial. E esse sangue arterial é levado para todo o corpo através dos vasos sanguíneos, que nós chamamos de artérias, né? No caso, o sangue junta com o oxigênio e através dos vasos sanguíneos, esse sangue arterial é levado para todo o nosso corpo, tá? Então, esses vasos sanguíneos são chamados de artérias, tá bom? Então, quando o sangue ele volta ao coração, o sangue deixou oxigênio e traz o gás carbônico produzidos no caso, né, pelas células. No retorno, o sangue usa um outro caminho, os vasos sanguíneos chamados de veia. O nosso coração é um grande motor. Reparou que ele não para? Ele o tempo todo está trabalhando, transportando oxigênio através do sangue arterial para todo o nosso corpo, através dos vasos sanguíneos, né, que são as artérias. Então, o coração, esse motor, é que faz todo esse trabalho de transportar o sangue no nosso corpo. Observa aqui essa imagem. Aqui nós temos o coração, né, e os vasos sanguíneos, né, as artérias, as veias e os vasos capilares que formam, né, o sistema cardiovascular ou circulatório. Então, aqui no esquema você pode ver o coração, porque o sistema cardiovascular é formado pelo coração e pelos vasos, né, que são as artérias, as veias ou vasos capilares. Então, observe aqui como funciona todo ele. Ele percorre, né, esses vasos, o sangue, por todo o nosso corpo, desculpa. Ele vai da cabeça à planta dos nossos pés, passando pelo pulmão. E quando ele chega no pulmão, ele capta, né? Ele recebe o oxigênio, levando para todo o nosso corpo e liberando o gás carbônico. Então, o sistema cardiovascular movimenta o sangue no corpo, transportando nutrientes por meio de vasos sanguíneos, que podem ser as artérias, veias ou vasos capilares. Os principais componentes do sangue são, então, os componentes que estão no sangue são o plasma, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Cada um desses componentes, ele tem uma função no sangue. Por exemplo, o plasma é a parte líquida do sangue, em que estão os glóbulos vermelhos, brancos e as plaquetas. Então, o plasma é a parte líquida. Quando você se corta, aquele sangue que sai é o plasma. Os glóbulos vermelhos são chamados de hemácia. Eles transportam os oxigênios, ou melhor, os gases, né? Oxigênio e carbônico para o corpo. E nós temos os glóbulos brancos, que são os leucócitos. Eles são responsáveis pela imunidade e defesa. O que é imunidade? Quando um organismo, né? Um organismo ruim quer entrar no seu corpo, tipo uma bactéria ou um vírus,
os leucócitos vêm de pronto para poder defender o teu corpo do vírus, da bactéria, desses componentes, né, que querem entrar para destruir a sua imunidade. Então, eles entram na frente como defensores do teu organismo. Então, eles também são chamados de leucócitos, tá? Os glóbulos brancos. Eles são responsáveis pela nossa imunidade e defesa. Por isso que muitas vezes, quando existe a falta de nutrientes no teu corpo, você fica doente, porque a sua imunidade está baixa. Então, não tem como o glóbulo branco fazer o quê? Essa defesa. Essa defesa. Então, por isso que existe o quê? A doença. A doença, ela entra e ela fica o quê? Destrói o teu sistema imunológico, porque ele já está fraco. Aí vem a doença, você fica resfriado, de uma simples resfriado, parte para uma pneumonia e coisa maior. Plaquetas. As plaquetas, elas coagulam o sangue do teu corpo. Por exemplo, quando existe uma ferida, né? A pele, ela é ferida, então vai o quê? Passar o sangue. O sangue vai sair do teu corpo. Se não houvesse as plaquetas, o que ia acontecer? O sangue ia ficar jorrando ali o tempo todo. O sangue não ia coagular, estancar. Então, as plaquetas, ela funciona como coagulador do sangue, fazendo com que ele venha estancar, não ficar, no caso, jorrando. A transfusão de sangue, nosso sangue, ele tem tipos, né? Eles são classificados por tipos, tipo A, B, O e AB. Então, a transfusão de sangue, existem alguns tipos de sanguíneos que eles não podem se misturar, né? No caso, o sangue A, B, O e AB, entre eles tem alguns que não se misturam, porque senão eles vão causar destruição das hemácias. Como eu falei, as hemácias, elas são o quê? As hemácias, elas são o quê? Os glóbulos vermelhos, que transportam o oxigênio e o gás carbônico para o nosso corpo, tá? Como eu falei antes. Então, as hemácias são os glóbulos vermelhos. Então, se esses dois tipos de sangue se juntarem, eles não são compatíveis, eles vão destruir essas hemácias. Então, vamos aqui. Uma transfusão de sangue é a transferência de sangue ou de um dos componentes de uma pessoa saudável, que é o doador, porque para você doar o sangue, você tem que estar saudável, ter os nutrientes, ser uma pessoa que não venha ter problemas de pneumonia, porque o que você tiver no teu sangue, você vai passar pro sangue da outra pessoa. Por isso que o doador de sangue, ele tem que estar o quê? Saudável. Para poder a pessoa que vai receber, né, que é o doente, o receptor, aquele sangue que vai ser doado. Então, as pessoas têm diferentes tipos sanguíneos. Os 4 tipos sanguíneos principais são A, B, AB e o O. Esse sangue tipo O é o sangue que faz a distribuição na população geral. Ele doa sangue para todos os tipos, tá? Ele doa sangue para o A, para o B, para o tipo AB e para ele mesmo. Só que na hora de receber, ele só pode receber sangue dele mesmo. Ele não pode receber do A, nem do B e nem do AB. Então, ele é um doador universal, mas na hora de receber, ele só pode receber sangue daquele que é O igual a ele. Vamos ver aqui no quadrinho. O A, as pessoas que têm o sangue
tipo A, ela recebe do A e do O. E ela só doa para o A e o AB. Já a pessoa que tem o tipo sanguíneo B, ela recebe do B e do O, porque como eu já falei, o O, ele é doador universal, ele vai doar para todos eles. Então, todos os grupos sanguíneos vão receber do O. O O vai entrar em todos. Então, o B só vai poder receber do B e do O, mas ele pode doar para o B e para o AB. O AB, ele recebe sangue de todos os grupos, do A, do B, do AB e do O, que é universal, mas ele doa somente para o AB. E o O, ele recebe de todos os tipos sanguíneos. Ou melhor, ele não recebe de todos, perdão. O O ele só recebe dele mesmo, mas doa para todo mundo. Então, retificando, corrigindo a fala da tia. O O, ele recebe somente dele mesmo, mas ele doa sangue para todos os tipos sanguíneos. Ele é um doador universal. O coração humano localiza-se na parte central da caixa torácica, pouco inclinado para a esquerda. Situa-se entre os pulmões, né? Porque nós temos dois pulmões, o pulmão do lado direito e um pulmão do lado esquerdo. E é através deles que encontram-se o esôfago e a artéria aorta. Olha aqui o esqueminha, tá? A imagem embaixo. A artéria aorta, a artéria pulmonar, os átrios, temos o átrio direito e o esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. O coração humano divide-se internamente em 4 cavidades. 2 átrios, que são cavidades superiores por onde o sangue chega ao coração, e 2 ventrículos, que são cavidades inferiores por onde o sangue sai do coração. Então, os átrios são as cavidades superiores, onde o sangue chega, ele entra no coração. E os ventrílocos, eles são já cavidades inferiores, ficam na parte de baixo. E é por onde o sangue sai do coração, tá? Então, o átrio é por onde o sangue entra, ele chega no pulmão, e os ventrículos é por onde o sangue sai do coração. O nosso coração, ele precisa estar saudável. Como um bom motor, ele precisa o quê? Ser lubrificado. E como ele é lubrificado? Com uma boa alimentação, com atividades físicas, com exames periódicos. Porque senão ele vai ficar doente. Então, doenças do coração e os cuidados que devemos ter com a nossa circulação. Entre as diversas doenças cardiovasculares estão o infarto, o AVC, que significa acidente vascular cerebral. Temos doenças nas válvulas cardíacas, doenças cardíacas congênitas, a hipertensão, tumores no coração, aneurisma da aorta, arritmias cardíacas, trombose venosa, febre reumática, angina de peito, entre outras. E como você vai evitar essas doenças? Cuidando da sua alimentação, como eu já falei, evitando comer gordura, comer besteira,
né? Sorvete demais, biscoito demais, gordura demais, tudo demais não é bom. Vamos praticar atividade física, fazer uma natação, jogar um futebol, caminhar, controlar o peso. Você não pode ficar muito gordo nem magro demais. Por isso tem que haver um controle. Pessoa gorda não é sinônimo de saúde, e nem magra, tá? Evitar cigarro e bebida alcoólica. Fazer um acompanhamento pelo médico e procurar maneiras de reduzir o estresse. Por isso que o lazer também é saúde e qualidade de vida. Então, o que nós entendemos aqui foi o quê? Que o sistema cardiovascular ou circulatório é formado pelo coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos. Ele é formado pelos órgãos que permitem o transporte de nutrientes e de outras substâncias por meio do sangue. É o sistema cardiovascular. Ele funciona em nosso corpo como um conjunto de tubos conectados. E por meio desses tubos, o nosso organismo recebe o oxigênio e os nutrientes necessários. Além disso, também exerce a função de transportar as substâncias inúteis, as que não são boas, que não estão sendo necessárias para serem eliminadas do nosso organismo, do nosso corpo.